Fala moçada, estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Tô aqui com meu companheiro de sempre, Manuel. Manuel. Fala, Pedrão. Bom demais ter você aqui. Bom demais, Exposebu 90, uma edição histórica e graças a esse movimento a gente conseguiu trazer também um convidado que há muito tempo a gente queria que viesse. Cláudio Sabino, Claudinho da Naviraí, obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe da correria, principalmente dentro da Exposebu, todo mundo corre para um lado, corre para o outro, mas obrigado por tirar esse tempinho para conversar um pouco com a gente. Bom dia a todos, bom dia Manuel, bom dia Pedro. Não, para mim é um prazer, Manuel, tá aqui com vocês. Aliás, eu tenho vindo pouco ao Uberaba, e então não tenho casado, né? E para mim é um prazer estar aqui para a gente conversar, bater um papo aí, falar um pouquinho mais de Zebu, né? Não, coisa boa. A gente sempre começa, Claudinho, porque a gente sempre tenta começar com os nossos convidados explicando o início. Como que foi lá no início, como é que foi lá atrás. Muita gente conhece a sua história, a história da sua família, do seu pai, mas como que foi, assim, pela sua visão, o seu início? Foi muito natural você ser um apaixonado pelo Zebu, ser um pecuarista? Como é que isso entrou? Como é que isso foi para você, o seu início lá atrás? Então, até estava... Antes de entrar aqui, eu estava falando com a Renata. Para mim foi muito natural, Emanuel. Eu já sou a quarta geração de fazendeiros, né, que está aí envolvida com essa parte de melhoramento e tudo, né? E eu, desde muito novo, até o Pedro me perguntou se eu estava com a minha menina, e minha menina tem 4 anos, está aí no parque, né? De muito novo, a gente vivia aqui no parque. Naquele tempo não tinha os problemas que a gente tem hoje ainda de assalto, essas coisas. Eu praticamente passava o dia aqui no parque. O papai conhecia toda a peãozada, todo mundo, eu também. Então eu passava o dia inteiro aí com esse gado e era, como diz, os moleques tinham mais liberdade antigamente, né? E eu também, todas as férias eu ia para a fazenda, papai já tinha, eu nasci em 72, papai, depois que eu nasci, morou algum tempo lá na Santa Marta, no Mato Grosso do Sul. Aí depois, quando a Daniela, minha irmã é mais velha, começou a estudar, veio para Uberaba para estudar. E aí passou um tempinho, ele comprou a chácara, né? Então sempre tinha chácara aqui e as férias sempre eram na Fazenda Santa Marta. Não tinha muito Disneyland, essas coisas. Disneyland era na Fazenda Santa Marta. Acho que naquele tempo não tinha tanta coisa para a criançada mexer, não. O negócio era fazenda, que era a melhor coisa do mundo. Então, eu ia passar as férias na Santa Marta, às vezes ia com a tia Marinês, o tio Eber, os meninos iam na Bodoquena ali. Eu lembro muito de Bonito, quando não tinha nada, né? Meu tio tinha uma fazenda lá e realmente é muito bonito. A gente ficava encantado ali com aqueles rios e tudo. Passava as férias, era em fazenda, ou lá em casa, ou dos primos, né? Então, quando eu comecei a realmente entrar na faculdade, eu também, quando eu era mais novo, eu já gostava muito de cavalo. Eu fiz hipismo quando era novinho, depois eu lacei um tempo, então sempre estava no meio do negócio do agro, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu saí, já foi natural essa vontade de mexer com o agronegócio, né? Bom demais. Não, e você falou, Claudinho, de 100 anos de história aí, então você teve toda uma construção antes, a família trabalhando antes, seu pai, a gente conhece muito aqui também aqui no parque, a história. Como é que foi para você, quando você saiu da faculdade, foi trabalhar com ele? A gente sempre fala que às vezes o choque de cultura, às vezes geram algum tipo de embate. Você teve algum embate com seu pai, tipo de discutir no comecinho ali, cabeça nova entrando, e seu pai mais tradicional? Teve esse choque no comecinho? Teve sim, teve bastante. Assim, na realidade, quando eu formei, eu não trabalhei com meu pai, eu trabalhei fora, né? Justamente por conta, acho que desse diferencial de geração, do modo de pensar e tudo, né? Quando eu formei, então, eu tinha um dinheiro, eu fiz uma proposta para ele de um negócio para a gente fazer. Ele falou assim: eu vou fazer isso, esse negócio não é bom, não. Vou fazer isso porque você é meu filho. Eu falei: não, então não precisa fazer porque eu sou seu filho, não vamos fazer. Vamos fazer se for bom para mim e bom para você, né? Aí eu falei: não, fica tranquilo, não vamos fazer. Eu nunca fui muito de discutir muito com o papai, assim, esse embate muito forte, não. Eu discutia, assim, e coisa, mas aí eu fui trabalhar fora.
por um acaso, eu a vida inteira gostei muito desse aumento de produtividade, de adubação de pastagem, de nutrição e tudo, né? E eu fui, logo depois dessa conversa com o papai, eu estava em Naviraí, eu fui visitar uma fazenda que era do Fábio Zucchi Rodas, que logo depois de muitos anos ele veio comprar água milagrosa. Naquele tempo ele não tinha água milagrosa. E o Fábio, quem dava assistência para ele era o Dr. Moacir Corse. E eu já conheci o Dr. Moacir. O Dr. Moacir sempre foi meu mentor, assim, né, de pecuária. E aí eu estava lá visitando a fazenda dele, ele falou assim: rapaz, eu estou precisando de um capataz, de um gerente. Você que é daqui de Naviraí, ele falou: você não conhece ninguém, não? Eu falei: ó, eu conheço, não sei se presta, mas eu conheço. Aí ele falou: mas quem que é? Eu falei assim: eu mesmo, eu estou precisando de serviço. Aí ele achou que eu estava brincando, eu falei: não, se qualquer coisa você me liga, né? Eu não quis forçar nada. Passou acho que uma semana, ele me ligou, falou: ah, vem aqui em Monte Azul aqui pra gente conversar. Aí fui lá. E ele falou assim: mas quanto que você quer ganhar? Eu falei: quanto você quer pagar? Ele falou, tipo, acho que era R$1.000, né? Eu falei: não, R$1.000 tá bom, é livre? É livre? Não, então tá bom. E aí eu fiquei com ele uns 2 anos. Aí depois eu fiquei mais 1 ano e pouco com os amigos meus ali de Prudente, que são meus compadres. E aí depois que eu vim trabalhar com o papai. E aí já estava um pouco mais tranquilo, mas... Seguiu ainda, a gente tinha algumas coisas que a gente ainda batia muito de frente, que são normais, né? A gente, depois que fica velha, que realmente consegue enxergar isso, ou então depois que tem filho, sei lá. Mas é difícil, esse choque sempre existe, e vai de cada um saber, tanto da parte do pai como do filho, saber mexer com isso, saber lidar com esse embate aí, né? Você falou, Claudinho, na resposta aí, você comentou rapidamente sobre parte de nutrição, parte de produtividade, que você sempre gostou disso, você falou: sempre gostei dessa área, sempre me interessei por essa área. A gente acompanha pelo trabalho da Naviraí que vocês são sempre pioneiros em várias tecnologias, em vários manejos, na pastagem, na produção da silagem, enfim, em vários pontos que envolve a parte de nutrição e envolve a parte de agricultura. Como é que você enxerga hoje, como é que um pecuarista que quer ter bons resultados, como é que ele tem que encarar a pastagem da sua fazenda, como é que ele tem que encarar essa questão de também ser criterioso na parte da agricultura e principalmente na nutrição, né? Eu acho que a pecuária por si só, né, vamos dizer assim, já a pecuária, vamos dizer, a pecuária sustentável mesmo, que é essa maioria da pecuária que nós temos no Brasil, por si só ela é uma atividade que requer muito tempo, né? Se a gente pegar o intervalo entre geração, só para dar uma elucidada aqui, intervalo de geração é mais ou menos a idade quando esses animais vem a nova genética, vamos dizer assim, né? Então por exemplo, você pega uma bezerra de 14 meses que emprenha para os 2 anos, se ela emprenhou de um touro da idade dela, ou seja, dos 2 anos, ela vai ter, quando o bezerro dela nascer, ela vai ter 2 anos e o pai do bezerro vai ter 2 anos. O intervalo médio aí vai ser 2 anos. Isso não é corriqueiro, né? Mesmo dentro de um rebanho igual o nosso, que é de melhoramento, que a gente não é corriqueiro. Em geral, a gente usa um touro uma geração acima até do que esse touro mais novo, né? Então, um intervalo médio, a última vez que eu olhei aqui na BCZ, o intervalo médio de geração era 7 anos da BCZ. Então, se você pegar o intervalo médio de geração, provavelmente do Brasil, deve ser muito maior. Então, por si só, a pecuária é morosa, né? Não é igual o frango, que a cada 90 dias você tem um pintinho novo e tudo, né? Ou mesmo um porco que nasce, suíno, nasce 16 leitoas, aí consegue às vezes até 2 partos por ano. Então ela já é morosa. E com isso tudo, a parte de onde que se afeta mais a produção por área sempre é nas atividades, vamos dizer assim, não é na genética, é na parte de custo variável, né? Sempre é nessa produção por área. E para ser sustentável, o mais barato que tem e ecologicamente viável sempre foi você produzir muito por hectare, né?
Então sempre gostei muito, sempre tive essa visão. E essa visão, mano, eu até acho que na minha época foi errônea, sabe? Naquela época, o papai sempre teve essa visão também, e talvez um pouco até por influência dele, a gente sempre queria aumentar a produtividade por área. Mas naquela época ainda tinha, a gente podia ter aumentado as nossas áreas horizontalmente falando, vamos falar assim, ir para o norte, ter comprado área maior, tudo. O dinheiro que a gente investiu dentro da fazenda, a gente poderia ter investido menos e ter comprado áreas novas, que naquele tempo ainda era muito bom, tinha muita oportunidade de negócio. Logicamente que ao passar dos anos aí, essas oportunidades vão acabando, né? A terra é sempre um bem finito, né? A terra não aumenta, né? Uhum. Ela sempre vai diminuir, vamos dizer assim, né? Por uma série de diminuir não, mas ela não aumenta, né? Então eu acho que até nós erramos nós começamos a produzir muito por área numa época que às vezes o produzir por área era quase que o mesmo preço de comprar área nova. E hoje em dia não, hoje em dia eu acho que já está mais ou menos, hoje é mais difícil, né? Hoje você tem que realmente produzir por área, porque as nossas áreas principalmente estão muito, muito valorizadas, né? Você pega uma área em Uberaba, uma área na Viraí, ela é muito valorizada. Se você não produzir, você não paga o que você está em cima, né? Então, a gente teve essa visão, talvez uma visão muito antecipada do negócio nosso e fizemos isso, né? Mas com certeza hoje, se fosse voltar atrás, talvez eu investiria menos no que a gente investiu e pegado novas áreas. Né? E pegado novas áreas, né? É difícil a bola de cristal, né? Você sabe o que vai vir para frente. Vocês estavam investindo na tecnologia ali atrás, é igual daqui 30 anos vão falar, nossa, se eu tivesse em 2025, vai ter uma coisa muito diferente lá. Se eu tivesse investido nisso... A tecnologia e hoje a tecnologia é muito rápida, né, Pedro? Acho que a tecnologia no meu tempo, ela vamos dizer assim, ela era mais lenta, né? Tinha uns espaços de tempo, né? Até virar a tecnologia. E hoje eu acho que a tecnologia da tecnologia é que ela aconteça rápido. Não sei porque eu acho as coisas hoje evoluem muito mais rápido que no tempo que eu formei, né? Então, e legal também você falar disso, sobre essa diferença de percepção, tanto agora quanto para trás. Você que já está trabalhando com seu pai tem tempo, como é que você vê hoje a diferença? A pecuária de elite mudou muito, imagino nesse tempo todo que você tem trabalhado. Como é que você olha para trás? O que você vê de maior diferença nesse tempo, desde que você começou lá atrás e até hoje? Eu acho que são principalmente de 2 a 3 diferenças, Pedro. Uma é a tecnologia de reprodução, né? Ela mudou muito, né? Hoje a gente consegue reproduzir muito a fêmea, né? E isso ajuda demais, né? Hoje nós temos, numa parte é muito boa, na outra parte eu tenho minhas dúvidas, né? Então, acho que assim, essa parte de transferência de embrião, de FIV, ela começou, nós não conseguíamos ter esse volume que a gente tem hoje de FIV, né? E hoje em dia o criador aí compra meia dúzia de vaca e faz 500, 600 animais daquela vaca, que realmente, por mais que quando você vai fazer FIV de uma vaca, em geral você faz de uma vaca melhoradora, né? Eu acho que mais acerta do que erra, né? O brasileiro, eu falo que ele maximiza muito e ele é muito modista, né? Então eu acho que hoje a gente tem muito mais multiplicador do que selecionador. Mas com certeza a grande diferença, a maior diferença é essa tecnologia de reprodução, que ela aumentou muito. As tecnologias de avaliação genética elas foram muito difundidas no Brasil. Não sei se são... eu acho que a gente trouxe essa tecnologia dos Estados Unidos, né? A matriz de parentesco e tudo. A gente trouxe ela em partes, né? Então a gente precisava ter entendido melhor essa tecnologia de DEP, né? A gente trouxe ela e quis montar índices para ficar mais fácil o entendimento, e a gente olha muito pouco o nosso sistema de produção para achar as características que melhor vão se adaptar ao nosso sistema produtivo. Então acho que a gente, vamos dizer assim, deixou de lado muita coisa que não podia ter deixado, e por conta dessas tecnologias realmente. Mas acho que as 2 tecnologias que mais fazem diferença são realmente essas tecnologias de avaliação genética e essa tecnologia de reprodução. A de avaliação genética, o que vai acontecer é que a gente acaba errando um pouco menos, principalmente em características de baixa herdabilidade, quando você vai fazer melhoramento. Quando a gente não tinha esse norte, a gente errava muito mais. E isso é fácil de exemplificar.
Hoje em dia, a maioria dos criadores que mexem estão mais voltados aos programas de melhoramento genético, quase todos estão fazendo precocinha com índices muito bons, né? Então, um cara começa a criar hoje uma quantidade de vaca, daí 2, 3 anos ele já está tendo 60%, 70% de prenhez numa rede de 12 a 14 meses. Há 30 anos atrás, isso era quase uma utopia, né? Tinha muito pouca gente fazendo isso. Então, hoje a gente vê isso aí com determinada facilidade. Eu acho que isso muito vem das avaliações genéticas que vem diminuindo esse erro e aumentando o acerto, principalmente das características de reprodução, né? Claudinho, vou fazer talvez aqui a pergunta de $1 milhão. Dentro dessa sua resposta aí, você falou das avaliações genéticas, dos programas de melhoramento, a quais o rebanho da Naviraí se destaca. A Naviraí tem animais de ótima avaliação genética, na média, enfim. Os números são muito bons. Mas os animais da Naviraí têm um diferencial, que é o biotipo Naviraí, que é um padrão racial, que não perde esse padrão racial, não perde esse biotipo que agrada a todo mundo. E principalmente produtividade. Eu vejo você falando, você sempre fala muito de índices zootécnicos, que você acompanha muito os índices zootécnicos, que você tem um crivo muito forte nessa parte. Como é que vocês trabalham, você, sua equipe, como é que vocês fazem para estarem na ponta dos melhoristas, estarem com os números na ponta da turma que foca realmente em fazer número, só que não só o número, vocês fazem um número com um gado que é produtivo e que agrada na parte racial. Como é que você consegue equilibrar essa balança que, pelo menos, parece ser muito difícil as duas coisas andarem juntas? Acho que o mercado, nesse ponto, o mercado é um pouco, vamos dizer assim, ele não é muito justo. O povo gosta muito dessa... Eu não sei se eu estou na ponta se o meu gado está em uma avaliação muito boa, provavelmente em quase todos os programas. A gente está bem acima da média de avaliação genética, mas hoje em dia tem criatórios que focam só no 01 e só na tecnologia de avaliação genética e relegam as outras características. Nós, acho que é um pouco ao contrário. Acho que é primordial para nós ter essas características funcionais, né? Animais que têm esse biotipo funcional, de bons aprumos, bons cascos, que tem profundidade, que tem amplitude de carcaça e tudo. E esse animal, a gente vê que ele se reproduz mais, é mais sadio a pasto e tudo, né? Então, esse animal, para nós... A gripe está me pegando aqui. Normal. Esse animal, para nós, ele é mais produtivo a pasto, né? Essas características fazem com que esse animal seja mais produtivo. E essas características não estão listadas nas características de DEP, né? Então você não consegue ver lá ou não esse animal, qual que é a DEP para aprumo desse animal, qual que é a DEP para pigmentação desse animal, né? Características secundárias sexuais, enfim. Esses animais têm... Para nós isso sempre foi muito importante. Então, quando a gente vai buscar, principalmente touros em Central, a gente tenta buscar touros com essas características, ou que pelo menos não tenham defeitos nessas características, né? Que hoje já esse 01 sem esse tipo de defeito já é muito bom, né? E tenta usar isso aí. E tenta realmente fazer. A gente faz o acasalamento de vaca por vaca justamente porque a gente sabe o touro que a gente está usando, né? Conhece o touro fenotipicamente, está vendo a vaca e aí sim aí a gente vai tentar casar as avaliações genéticas de uma maneira que dê um melhor resultado para as características que a gente acha mais importante, né? Então o índice genético realmente não é ele acaba sendo uma característica que vai junto, porque ele tem uma composição de índices produtivos, né? Mas não é talvez o mais importante não dentro do nosso rebanho. E o que eu falo muito é que hoje em dia, dentro das tecnologias que o Pedro me falou, essa tecnologia de reprodução, ela mudou muito. E com isso, a gente tem muito mais... Tem poucos selecionadores no Brasil hoje, eu acho que selecionadores tem pouco, e nós temos muito multiplicador, né? Então, o pessoal hoje tem muitos criatórios hoje que as vacas não parem mais. O cara tem a bezerra, começa... Eu vendi mesmo no leilão, já
uns 3 ou 4 clientes já me ligaram, vou mandar, você espera aí para mim aspirar as vacas estão tudo prenha. Vai ver se aspira a vaca e a bezerra. Então a bezerra de 7 meses, a turma já vai aspirar a vaca já prenha antiga, já de prenhez já adiantada, já vai aspirar. Então não é um cliente só. Vários clientes nossos já estão pedindo isso. E porque o sucesso da reprodução é muito bom. Esses animais estão provados, eles já pariram precoce, já reconceberam, estão desmamando um bezerro bom. Agora, você pegar uma fêmea que nunca pariu, e já começar que é o caso das bezerrinhas, você não conhece o grosso dela, você não conhece, você não sabe se ela vai ser uma raiz que vai parir com facilidade, né, se ela vai ter facilidade de parto, que envolve um monte de coisa, se ela vai amamentar bem, se ela vai pegar o seu bezerro, se ela tem carinho pro seu bezerro, né, se ela tem realmente habilidade materna para ter o bezerro, então, se ela vai limpar bem, né, pós-parto, se ela vai começar a ganhar peso logo, né? Então a gente vê muita novilha precocinha, por exemplo, que a gente vê, fala assim, essa raiz está saindo do balanço energético negativo já rápido. Então essa raiz emprenha logo após o parto. Logo após que eu falo 30, 40 dias. Né? E tem reis que começa a amamentar, ela tem um potencial leiteiro muito grande e ela talvez não tenha essas características de amplitude, carcaça, uma raiz costeluda, tudo que é muito sadia, e ela vai afastando, vamos dizer assim, ela pariu no início da estação de parto e acaba emprenhando, às vezes no final da estação de monta ou sai vazia, né? Então a avaliação genética é um jogo de xadrez, né? Tem muitas características que você tem que ter limite para você maximizar elas, né? Leite eu acho que é uma delas, né? Você não pode ter pouco leite hora nenhuma, mas também você tem que saber para você não levantar muito a régua do seu rebanho, né? Ela tem que meio que andar no fio da navalha, né? E eu acho isso também que os latinos falam a talha, né? Que é o tamanho do animal, né? Esse tamanho do animal também, esse peso da vaca adulta, é muito importante você ter, né? Você tem que ter, você pode até ter uma vaca de peso adulto maior um pouco, mas a composição de peso dela tem que ser muito equilibrada, né? A gente vê hoje muito animal eu falo muito, eu tenho ódio desse troço para mim, visivelmente os animais que são menos sadios a pasto, esse animal que é apertado ali nas primeiras costelas, né? E é um negócio que esses animais, em geral, têm um potencial de crescimento muito grande. Então a turma vai ver o ponderal desses animais e fica louca com esse ponderal. Mas aquele animal é muito apertado ali. Esse animal a pasto, em geral, é um animal, esse animal imenso. É um animal que, a maioria dos animais que tem essa característica, você olha ele a pasto, você vê que é um animal menos sadio, né? E isso está aí na raça muito, né? Sofre muito. Vocês estão comentando aqui sobre... A gente falou muito de qualidade, sobre tecnologia, muito empregado, só que você falou, Claudinho, de número. Então, você tem você fica na balança ali também, que você não pode produzir só qualidade, mas também você tem que fazer volume. Como é que é o manejo seu lá na fazenda para você conseguir conciliar, manter essa qualidade alta e a gente fica vendo a quantidade de animais que você faz, eventos ao longo do ano, como é que é para o trabalho feito na fazenda, que ao longo do ano produzir tantos animais de qualidade tão boa? Até o Manuel tinha me perguntado de índice zootécnico, acho que é mais ou menos essa, eu creio que é mais ou menos essa pergunta que você fez, Pedro. Eu não falei. Até uma vez nós estávamos num leilão e eu faço 2 leilões de fêmea de produção virtuais, e nesses leilões eu faço muita questão de mostrar os índices zootécnicos. Idade do primeiro parto, intervalo entre parto, peso médio da desmama dessas crias, se for uma raiz que foi doadora, se não foi doadora, se ela está parida, qual que é o peso do bezerro que está no pé dela e tudo. Então isso são índices zootécnicos, né? E aí um dia eu estava falando e a gente estava vendo as DEPs, e o PK ainda falou, o PK saiu com uma frase que eu achei muito boa, que ele falava assim, os índices zootécnicos nos diz o que o animal é, e as DEPs prediz o que o animal pode vir a ser. Então é mais ou menos isso. Eu acho que o que paga realmente a conta da fazenda é esse índice zootécnico, né? É a quantidade de prenhez que você fez, a quantidade de desmama que você fez, qual que foi sua taxa de mortalidade,
né? Qual que é a sua taxa de desfrute, né? Por exemplo, tem pouca gente que sabe, mas a fertilidade, para quem tem um controle rígido, tem uma estação de monta curta, quanto mais fértil, quanto maior a sua taxa de fertilidade, talvez menor a sua taxa de desfrute. Se você mata as fêmeas. Se você não mata as fêmeas, por que a turma antigamente às vezes não tinha fertilidade alta e tampouco tinha taxa de desfrute alta? Porque, em geral, se ela tem a taxa de desfrute alta e a fertilidade seja baixa, vamos falar, não, eu saí do meu rebanho com 70% de prenhez. Então tem 30% do seu rebanho que não prenhou. Essas 30%, o destino dela é matar elas, né? Frigorífico. Então isso vai te ajudar muito. Você pegar 30% do seu rebanho e matar, você melhora muito essa taxa de desfrute. Só que, ao mesmo tempo, você pode entrar em diminuição de rebanho, né? Porque você vai diminuindo o seu rebanho, você tem que repor isso de alguma forma. Então isso hoje é reposto a nível de FIV, né, no Brasil, na maioria dos rebanhos, né? Então você tem uma taxa, eu acho a perda, por exemplo, a perda principalmente gestacional das raças zebuínas é muito alta. Então, por mais que a gente tenha uma taxa de fertilidade razoável, a perda gestacional é muito alta. Se você fizer a conta, talvez você não tenha fêmea. Por exemplo, esse ano eu entrei com 1.000 fêmeas em reprodução, talvez o ano que vem você vai entrar com 900, né? E aí você não pode fazer seleção nas novilhas, porque você tem que utilizar todas as novilhas que você tem à disposição. Então, acho que para isso a FIV funciona muito bem, né? Porque você pode pegar uma vaca que está dentro da sua estação de monta, que é o que a gente faz, por exemplo. As doadoras nossas são as doadoras que estão em estação de monta, são as primíparas. Então começa a coletar, às vezes, elas antes de prenhez e depois que prenham ainda coleto. Né? Então, elas, aí, se a minha taxa de fertilidade não é tão alta e a taxa de perda minha ainda é alta, eu consigo repor com esses animais muito bons, né? Que oriundos de FIV. Então, acho que é muito importante para a gente conseguir ter realmente volume de gado e que seja um volume que não fique tão caro, porque eu acho que a FIV, a pessoa faz a conta de FIV, para mim é errada. Eles fazem a conta, a FIV fica em tantos, R$500 a prenhez. Não é isso, porque você tem aí, a gente sabe que tem 25%, 30% de perda, né? E aí você começa a fazer lá atrás, eu fiz um TETF, aí depois empreou um tanto, aí esses animais ficaram. Então, o custo da FIV é muito maior do que o custo de um parto natural, né? Então, acho que a FIV tem que ser usada estrategicamente. E, para isso, acho que o grande negócio nosso é realmente, acho que ter isso. A gente tem um rebanho muito na mão. Né? Vamos fazer essa quantidade de FIV, vamos reproduzir essas vacas, não é só porque elas são boas de DF, mas porque elas têm uma família com uma longevidade dentro do nosso rebanho muito grande. A gente consegue pôr fêmeas mais... vamos fazer no início da estação de monta, vamos tentar prenhar o volume de animais maior no primeiro terço da estação de monta. A estação de monta esse ano já foi de 75 dias, né? Que eu acho que pouca gente tem no Brasil. Acho que a gente não enche uma mão de gente que tem 75 dias de estação no Brasil. Então, eu acho que essas coisas que vão ajudar na gente, né? E você tem, como você falou, você tem um rebanho na mão, você tem informação das mães, das avós, das bisavós, de tudo, desses índices, você consegue errar menos, selecionar melhor. E para fazer essas FIVs, Claudinho, como é que vocês dentro da Naviraí classificam uma fêmea como doadora? Bom, essa fêmea aqui, essa novilha, essa vaca, esse animal é uma doadora, vai ser aspirada, merece ser aspirada e ser multiplicada essa genética. O que você observa para ela ser classificada como doadora? Mais ou menos 70% das doadoras nossas são primíparas, Emanuel, porque é um intervalo de geração mais novo e já com uma consistência maior. Porque quando eu vou fazer embrião nela, ela já pariu, eu sei que ela teve um parto relativamente normal, ou normal, né? Que ela está amamentando bem seu bezerro a pasto, e às vezes que já reconcebeu de novo, né? E principalmente é uma fêmea que tem um intervalo de geração mais curto. Sim. Talvez fazemos um pouquinho de embrião em novilha, não é uma coisa que eu me sinto muito confortável, mas a gente faz. Sim.
mesmo porque o mercado quer, o mercado fala que não liga, mas quando vem uma Race 01, o mercado treme, né? Acha bom. Então, a gente acaba fazendo essas novilhas, talvez, e são essas novilhas que realmente pariram muito bem. E acho que uns 20% de vacas já secundíparas ou terceira cria, que são realmente muito produtivas. Mas dentro dessas categorias, o que a gente olha muito é uma avaliação que seja positiva, principalmente para características que a gente acha importante, como espessura de gordura, leite, área de olho de lombo, idade do primeiro 3P, principalmente, característica que a gente, e acaba que sendo MGT também, ou IQG, hoje a gente usa muito, usa os 3 sumários, né? Que eu acho também, podemos até falar disso depois, mas eu acho uma burrice danada do Brasil ter 3 avaliações genéticas. Mas a gente olha os 3 sumários e tem esses animais que realmente são bons de índice, mas que realmente são animais que têm aquele biotipo que a gente quer. E animais que já são relativamente provados, né? Que eles passaram pelo primeiro teste de consistência, que ela paria, aumentar o bezerro, e é o teste mais difícil, né? O risco maior de parto da novilha sempre é o primeiro, né? Uhum. E vamos entrar então nesse assunto. Você falou dos sumários, dos 3 sumários. Por que você acha que daria para unificar? O que você pensa sobre isso? O Brasil acontece muita coisa que só tem no Brasil, né? É uma coisa que é só aqui que eu conheço. Mas se você pegar os grandes players de mercado mundial, Austrália, Argentina não, Argentina ainda tem, acho que usam muito o sumário argentino e o sumário americano ainda. Mas os 2 sumários são usados da associação, isso estou falando no caso de Angus, né? Sim. Mas os Estados Unidos, a maioria dos players tem um sumário só, uma avaliação só. Só nós no Brasil que temos 3, 4, 5, 6. Eu acho que isso, eu até falo isso para a turma da BCZ, isso a gente tinha que fazer até tinha que fazer o Ministério proibir isso. Isso para mim é uma ilegalidade, para te falar sério. Uhum. E assim, nós temos já hoje vários estudos, até estudos feitos dentro dos critérios do meu rebanho e estudos feitos dentro das centrais de Torres Central, um geneticista amigão meu que trabalha com a gente há muito tempo. A correlação dos programas é muito alta, é acima de 80%. Então, quando você vê um ADEP da BCZ... É muito parecido. Um ADEP da BCZ e um ADEP, por exemplo, da Embrapa é parecido, é igual, é a mesma ADEP. O que muda é o índice final. Aí, quando você, por exemplo, pega a NCP, essa correlação é mais de 80%. Então, primeiro, só aí já não precisaria da gente ter 2 programas. A gente já teria que ter um programa só. Mas é muito ruim, eu acho, que para um cara que não conhece muito de melhoramento, não sabe nada, é mais ou menos igual pegar uma bula de vamos dizer, de um produto que você vai comer, de um cereal, por exemplo, aí você olha lá. Não, aqui tem tanto de gordura, que tem tanto de energia metabolizável, tanto de proteína, tanto disso e tal. Nessa tabela aqui, aí, na mesma embalagem, do lado tem outro. Não, é menos energia, mais proteína, é mais não sei o quê. Aí do outro lado tem outra. Mas como é que tem realmente? Ah, não, esse aqui eu usei aqui, esse eu usei aqui. Isso para mim, isso é até coisa, tá lesando o consumidor. Né? Então, eu acho que cabe até o Ministério proibir isso. Acho que a gente tinha que ter realmente um único sumário, ou então um sumário unificado. O Ministério tinha que exigir isso para o cara publicar, né? E isso, para mim, é isso. E o pior de tudo não é isso. A gente sabe que, como criador, o mercado sempre vai exigir o que você puder dar. Não necessariamente o mercado usa aquilo. O mercado quer que você dê um monte de informação, eu tenho certeza, é igual a um iPhone. Você pega o iPhone, todo ano lança um iPhone, melhor do que o outro. Eu mesmo uso 2% do que o iPhone fala. Aí sai um iPhone, não sei, 23, né? Fala, meu telefone tá velho, eu vou comprar outro, porque o outro é isso. Muito melhor. É muito melhor. Para mim, isso podia estar usando o iPhone 1 lá atrás, né? O iPhone, coisa que era a mesma coisa. Manda mensagem, liga. Liga e pronto. Então, quer dizer,
Então, é mais ou menos isso. O mercado vai quer valoriza alguma coisa lá para cima, mas não usa quase que nada. Uhum. Então, eu acho que é por aí. E a gente sabe que hoje está muito caro. Uhum. E eu falo que a gente tá, os criadores, os melhoristas estão carregando um fardo muito grande de tecnologia para o mercado, sendo que o mercado não usa essas tecnologias. E não vai fazer falta para o mercado usar. Então, hoje, a gente pagar 3 programas não tem lógica. São três despesas para fazer a mesma coisa. Aí depois você tem registro, você tem definitivo, provisório, genômica. Aí você tem um monte de técnico que você tem que pagar, porque paga o técnico da BCZ, depois paga o técnico do outro programa, É um Fica oneroso, né? E é um monte de gente, né, que está de pendurada aí na gente. Eu não vejo, eu que vivo do negócio, né? Logicamente que o nosso negócio tem essa poluição aí, né? Tem muita gente que não vive do negócio, que é ótimo pro negócio em si, porque traz coisa nova, traz tecnologia nova. Esse pessoal põe muito investimento no negócio, isso é bom pro negócio, é ótimo, né? E coisa mais... O exagero eu acho que é ruim também. Você falou, deu esse exemplo do iPhone aí, de mudar muito rápido e, enfim, mudar de um iPhone para o outro e já te obrigar a comprar outro. Como é que você enxerga essa questão? Eu, particularmente, vejo muito isso na questão dos touros de central. É muito rápido a mudança de um touro de central. De novo, acredito que é o mercado, mas esse aqui é o melhor, é o 01, melhor entre aspas, né? Esse aqui é o com índice melhor régua de DEP e tal, é o líder de sumário, aí daqui 2, 3 meses já tem outro, 2 meses tem outro, e vai renovando, e aquele touro que era o melhor na próxima avaliação, a avaliação dele já despenca, já muda totalmente. Como é que a gente faz com isso? Não, nesse caso é um intervalo de geração. Eu acho que isso vai ter, no melhoramento genético, isso não é uma anomalia, mas eu acho que é muito também, mano. Eu acho que a gente acaba... acontece muito, vou te citar um exemplo meu. Eu uso, às vezes, um touro um ano, aí no outro ano eu quero usar um touro novo, uso o touro novo, mas aí no outro ano que eu estou usando o touro novo, eu já estou vendo a desmama, já começo a medir carcaça e ver os animais e volto a usar. Quer dizer, eu pulo um ano e volto a usar ele no outro ano. Porque realmente eu vi que aquele animal fez um diferencial grande. A renovação acho que vai sempre ter. O que eu acho, assim, é que a gente tem pouco conhecimento. A gente tem, não sei se é isso o jeito certo, mas a gente acha que tem um conhecimento genético muito grande, mas tem o que é o mais importante, ou seja, o que dá mais lucro para a atividade, o mais importante para a atividade é o sistema produtivo. E a gente tem muito pouco conhecimento do sistema produtivo. Então, vamos dizer assim, a importância da genética dentro do negócio pecuário de corte, ela é menor, vamos dizer assim, se eu for chutar um número, a importância genética tem dentro da balança 30% e o ambiente tem 70%. Então, por exemplo, você não tem... Quando você fala em frango, por exemplo, é quase que inversamente proporcional. Ambiente controlado, né? Você tem um ambiente controlado, a genética. Isso tem pesquisas mostrando, né? O pessoal pegou, por exemplo, uma genética de frango que tinha um banco genético, que foram frangos criados a vida inteira da mesma forma, e colocou num ambiente controlado, ambiente novo, com os ionófilos, antibióticos, enfim, com tudo novo, com a nutrição, tal coisa. A mudança desse frango que tem genética antiga dentro desse ambiente foi 30%. E quando ele pegou essa genética do frango nova e colocou num ambiente lá que só comia milho, grama e tudo, esse frango ainda, ele perdeu só 30% de produtividade. Então, ou seja, a diferenciação genética é 70%. E quando você faz isso em bovino, em geral, é 30%. Então o que acontece? A gente tem que conhecer nosso sistema produtivo para a gente elencar as características genéticas que são melhores para aquele sistema produtivo. E o Brasil é um país continental. Então você tem fazendas de alta produtividade, pessoal que
que tem confinamento, que trata TIP, que faz não sei o que, trata. E tem Pantanal, tem o sertão do Nordeste. Verdade. Quer dizer, esse animal, uma vaca que nós estamos vendo aqui na pista, que é uma vaca de 800 quilos, você soltar lá na Caatinga no Nordeste, ela não vai para frente, né? Mas de repente você solta ela num sistema produtivo que tem comida, que tem input, que a gente fala, vai embora. E às vezes o resultado dela num lugar que tem muito input é melhor do que uma vaca que tem pouca genética para ganho de peso. E o contrário é verdadeiro. Então você tem que saber discernir isso. Eu acho que a gente tem discernido pouco o sistema produtivo no Brasil. E é uma coisa que, por exemplo, o Moacir sempre falava muito isso para a gente. A gente dentro de uma estação de monta fica catando, nossa, onde que eu posso melhorar 2% de fertilidade? Onde que eu posso melhorar, baixar 2% de perda? Como é que faz para emprenhar as vacas mais cedo e tal? Aí você muda protocolo, faz protocolo novo, chama o veterinário, Doppler, não sei o quê, e aí você vai ver sua taxa de lotação por hectare está baixíssima. Tá. Aí você faz 2, 3 cercas lá, melhora o seu sal, às vezes dá uma adubadinha, você triplica a sua lotação, quer dizer, mantém sua taxa de fertilidade e triplicou a sua produção de bezerro por hectare. Então eu tenho esse exemplo dentro de casa. Por exemplo, se eu pego os dados do Schacker lá, gente, como é que chama? Do Antônio Schacker. As melhores fazendas produzem 250 quilos, se não me engano, de quilos de bezerro hectariano. Tá. A Santa Marta produz 450. Então, o dobro das melhores fazendas do Brasil. Meu negócio não é tão diferente. O que eu faço é adubação bem feita. Eu tenho, que eu te falei, eu tenho um rebanho na mão, então a vaca está vazia, eu mato ela, ela não fica lá em casa, não dou chance para a vaca, enfim. O giro meu é mais rápido, minha taxa de desfrute é boa. Então, a diferença não é nada do outro mundo, não. E a gente consegue produzir quase que o dobro das melhores fazendas que tem no Brasil, em índice zootécnico, né? É muito interessante você falar isso, porque a gente é meio que, sei lá, acho que meio que uma lavagem cerebral, genética, que vai mudar, que vai transformar. É lógico que ela transforma, mas esses dados aí que você passou é muito importante para a gente parar, pensar, refletir da porteira para dentro, que o manejo, a estrutura, como que você está fazendo, enfim, tudo que dentro da sua fazenda pode, como ele falou, pode melhorar os seus resultados sem necessariamente você mexer na parte da genética. Agora, falando também dos programas de melhoramento, falar da parte da carne, principalmente da qualidade da carne. Recentemente, nos índices aí dos programas foram adicionados essas DEPs, né? Esses índices tanto da área de ouro de lomba, ultrassonografia de carcaça, estão surgindo essas correntes pela qualidade da carne, selecionando nesse sentido. Como é que você enxerga isso e qual a importância disso dentro da Naviraí? Eu acho que é um misto de mercado. O Nelore realmente é uma raça que traz, assim, dá muito ela toda vez ela faz surpresa boa pra gente, né? A gente já foi provado aí que a gente tem variabilidade genética de animais que realmente tem muito mais, por exemplo, marmoreio, né? Tem algumas avaliações genéticas aí da NCP falando em maciez de carne, né? Que dá um adepto para maciez, não sei como é que é realmente a acurácia dela ou a confiabilidade dela, né? Eu acho que tem mercado, tem nicho de mercado, tudo. A gente faz alguma coisa assim, pega alguns animais que realmente têm uma avaliação muito melhor para marmoreio e procura fazer um direcionamento com touros muito melhor. Mas não é o foco nosso, não. Eu acho que o foco nosso é realmente produzir mais. Eu acho que a qualidade de carne, eu acho que o que mais melhorou a qualidade de carne do Brasil foi um salto muito grande e que fez e vai fazer muito mais do que o programa de melhoramento genético, e mesmo até isso que o pessoal vem falando,
essa euforia em volta do melhoramento genético é uma coisa muito simples, é o mercado. Por exemplo, o boi China melhorou demais a qualidade de carne, é você matar o animal cedo, né? Então, a partir do momento que você larga de matar um boi de 4, 5 anos e vem com um boi de 2 anos, a qualidade de carne melhora demais da conta, né? E a outra coisa é a nutrição. Acho que hoje, eu não sei, mas se você pegar o que tem de boi confinado no Brasil, talvez seja eles vão falar alguma coisa de 20% a 30%. Mas quase todo boi hoje, principalmente boi inteiro, ele passa por um aporte nutricional, entendeu? A pasto e tudo, né? Então, os grandes produtores hoje, eles têm essa carne que vai para fora, ela passa por um aporte nutricional. Principalmente porque nós matamos boi inteiro, né? Isso é uma imbecilidade total também, né? A gente não poder usar, por exemplo, Sinovex e tudo, esses hormônios, né? A gente tem que... Aí você não usa e mata um boi inteiro que tem a mesma quantidade ou mais hormônio do que o boi implantado e piora a qualidade de carne. Então, eu acho que tem muita coisa antes da qualidade de carne. Que tem que olhar, tem. Realmente é um misto de mercado, como eu disse, eu faço alguma coisa pequeno e eu acho que tem sim espaço para focar e para fazer. Mas eu acho que ainda é produzir carne barata e carne de animal novo, que a qualidade vai ser muito boa, com nutrição adequada. Eu acho que não sei se o mercado vai pagar ainda, a não ser que você vai para um mercado muito seletivo, né? E o frigorífico, na realidade, o frigorífico está pagando bolhufas para isso aí hoje da gente, né? Verdade, não remunera. Não remunera, então. E não sei se vai pagar tão cedo. Eu acho que não. E agora, como o Pedro falou no início, vocês têm muitos eventos de volume durante o ano para disseminar, para democratizar essa genética. Com essa experiência de muito tempo fazendo esses eventos e agora fez na Exposebu, tem os eventos ainda durante o ano. Pela leitura que vocês fazem do mercado, Claudinho, o que você está lendo do mercado, principalmente dos touros, dos machos? O que a turma está buscando? Tem alguma coisa diferente? Não? Estão sendo mais exigentes? Como é que está essa questão da comercialização mesmo? Como é que está, na sua opinião, o futuro do mercado aí do nosso gado PO? Não, eu acho que assim, hoje a influência dos técnicos de centrais é muito grande, é muito maior do que dos técnicos da associação. Eu acho que os técnicos de centrais, eles estão muito mais difundidos que a associação. Acho que o trabalho dos técnicos de centrais é muito maior que o da BCZ. A BCZ faz muito pouco para a gente, eu acho, a nível de técnico, de difusão de tecnologia. Por isso, talvez que tenha vamos falar, esse entusiasmo com 01, com isso, né? Esses caras, eles têm escritório de reprodução, a IATF deve estar quase praticamente 100% das coisas. Então, assim, as centrais abraçaram esses técnicos, né? Esses veterinários, todos eles têm realmente um convívio muito grande com os laboratórios e com as centrais para distribuição de sêmen. É muito comum hoje o cara vender o pacote, dentro do pacote ele já vendeu o sêmen, né? Então a central hoje tem muito mais influência que a própria BCZ dentro do negócio de disseminação de genética do macho, né? E não sei por que a cultura da central, não sei se eles acham que realmente tem esse 01 é muito mais importante, né? O mercado às vezes fala que não é tal, que vê alguma coisa de errado e tudo, mas acaba voltando ainda para esse animal muito top. O que eu falo muito é assim, que quando você mensura, por exemplo, você vai mensurar a diferença desse animal, às vezes 0,1 para o animal top 10, o top 5, o top 12, o top 15, você não consegue mensurar isso a nível de campo, né? Ou às vezes até esse animal, o top 10, às vezes produz até mais do que o top 1 em uma determinada situação. Nós fizemos um estudo agora dentro do nosso gado, por exemplo. Dentro do nosso gado pegamos aí nós pegamos um ano, pegamos lá atrás, pegamos os animais que nasceram em 2016.
foram por volta de 480 e poucas fêmeas. E viemos acompanhando a parte reprodutiva delas até 2024. Então, por exemplo, nasceu 385, 400 fêmeas, aí emprenhou, sei lá, 65%, o resto já matou, aí depois das primíparas emprenhou mais 70% e veio vindo. Então, o que eu queria ver, quantos animais dessas de 2016 estariam no rebanho até 2024. A porcentagem é muito pequena, é baixíssima, porque vai saindo a intensificação lá em casa. Esse é o tal do stayability que eles falam? Teoricamente seria. E aí, nós vamos chegar aí, até interessante. Aí, o que eu queria? Pegar esses animais que permaneceram no rebanho durante 8, 10 anos, parindo todo ano e desmamando um bezerro, se eles tinham algumas características genéticas que realmente chamassem atenção. Um conjunto de características. Tipo assim, esses animais aqui, a DEP deles para gordura é maior do que a média do seu rebanho. Entendi. A DEP AO é maior. A DEP, por exemplo, a período de gestação é maior. A DEP para isso é maior. Pega um conjunto de características. Eu achei que talvez esses animais poderiam ter um conjunto de características ou até o índice genético melhor do que os animais que ficaram ao longo do caminho, que foram saindo da estação de monta, por estar vazio. Stayability não deu nada, zero, não deu correlação nenhuma. Então nós temos uma característica que tem no programa, no índice genético da maioria dos programas do Brasil, altamente calibrado, assim, a porcentagem de stay dentro do programa é altíssima, e dentro do meu rebanho deu zero. Não deu variabilidade nenhuma. Tem vaca super negativa que está lá 8, 10 anos parindo no rebanho. Aí eu fiz isso em cima dos dados da NCP. O MGT, por exemplo, médio desses animais que ficaram no rebanho é 12, top 12. Não tem muita vaca negativa, não. Em geral são vacas boas de AO, boas de gordura, positivas, vacas bem equilibradas. Mas não é 0,1, não é 2, não é 3, não é 5. É top 12 a média desses animais. Então, quer dizer, não é 3 anos, 4 anos. Estamos falando em 8 anos de vaca que está num processo seletivo sem chance. Então, são animais que realmente atravessaram um processo seletivo, né? E está nos indicando que realmente essa avaliação genética, essa extremada, essa diferença, não há. Não há essa diferença, por exemplo, assim, né? Não foi às vezes tem dentro desses animais que ficaram, tem animais para o top 2, mas não é a média. Tá. Tem animal top 25 dentro desse lote de vaca. Na hora que você faz a média, o animal é top 12. Então tem características que realmente assim, nós não conseguimos achar. Tem uma característica de DEP que eu fico doente, porque o povo ainda dá valor nela, e eu tive que morder minha língua e engolir seco. Idade ao primeiro parto, eu acho uma característica muito poluída, porque você tem, para minha estação de monta começa dia 1º de outubro. Então não dá para mim saber se essa reis tem realmente a idade ao primeiro parto menor do que uma companheira dela. Por exemplo, você começa dia 1º de outubro, se essa reis minha deu cio no dia 27 de setembro, ela não vai dar outro cio ali. E ela não teve oportunidade de prenhar. Verdade. Às vezes ela deu cio em junho, primeiro cio dela, em julho, e ela só vai prenhar. E a outra deu cio em outubro, no dia 1º. E essa aqui que deu cio, que estava apta à reprodução, ela deu cio lá atrás. Então, é uma característica que não é... Tanto é que acho que idade ao primeiro parto é uma característica que a gente faz aqui no Brasil. Os outros sumários nem tem. Se você pega um sumário americano, eu não vejo essa característica. O sumário australiano não tem, que eu nunca vi idade ao primeiro parto. Então, assim... E dentro desses animais tem uma tendência dos animais que têm DEP para a idade ao primeiro parto melhor. Então, quer dizer, eu tive que... Então, você vê, a genética é uma loucura. A gente tem que 3P, no caso, que é a probabilidade de parto precoce, os animais são melhores um pouco. Não são extremados, mas são melhores, né?
Em resumo, né, Claudinho, tem que conseguir juntar as duas coisas, né? Tem que estar dentro da fazenda, tem que estar acompanhando, tem que ver a vaca parir, tem que acompanhar, tem que ter esses números na mão que você faz, esse acompanhamento do gado, os índices do dia a dia, e aí somar com as DEPs do melhoramento. As tecnologias, né? Tem que estar em cima. Agora o cara que não está dentro, que ele só faz no número, aí ele provavelmente não vai ter tanto resultado, né, positivo. Provavelmente. Ou vai ter... Hoje no mercado não está mostrando muito isso não, mas começa a ter... A gente vai começar a ter na raça, já está tendo problemas já muito sérios, né? Isso não é só para uma série de coisas, pigmentação e tudo, né? Mas esse animal, por exemplo, para mim, esse animal extremado, ele tem uma característica que eu morro de implicância. Ele é um animal de cernilha alta, pescoço mal implantado e uma bundinha de marimbondo, aquilo me mata. A maioria dos animais top 01 é daquele jeito, né? O mercado está querendo aquilo, acho que aquilo é bom. Como você falou, é médio a longo prazo e o tempo vai apartando, né? O tempo vai apartando. Pedrão. Muito bom o papo. Bom demais. Para quem... Vou falar aqui, para quem prestar atenção, vai assistindo, porque é muita informação, pausa, escuta de novo, volta. Mas é muita informação de quem faz, de quem realmente tem número, tem base para falar, prova, comprova e tá vivenciando uma coisa. Então, muito obrigado pelo seu tempo, Claudinho. Obrigado por esse papo, embora curto, que dá pra gente fazer 2, 3, 4, 5 conversas dessa aqui. É muito bom para os jovens criadores, para a turma jovem, que é o objetivo nosso aqui, é difundir esse conhecimento, ter a oportunidade de ouvir você falar um pouco, acho que é muito importante para todo mundo. Obrigado pelo seu tempo, Pedrão. Faz as honras da casa. Claudinho, pra você lembrar da gente, na fazenda. Obrigado. Vai estar lá, proteger você do sol. Isso é bom. Fazer uma... Rapaz, eu tava na Grishow ontem, é engraçado, eu fui na Grishow na quarta. Eu falei, eu não vou levar boné não, porque onde a gente entra, o cara dá um boné, pelo menos eu não vou pôr no boné. Na quarta-feira não ganhei. Não ganhou nenhum. Tá vendo? Tá aí, ó, tá pra viajar com ele agora. Já resolveu. Claudinho, obrigado pelo papo, pela aula. Ó, a caneca é sua. A caneca é sua também. Muito obrigado. Leva a caneca pra casa. Pessoal, obrigado pela audiência e paciência. Mais uma vez, acompanhe em todas as redes sociais, baixa a entrevista do Claudinho, escuta no Spotify, no Instagram, no YouTube. A gente está em tudo que é lugar. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Obrigado. Falou, moçada, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.